Bom, boa noite a todos. É bom estar aqui com os irmãos. Como o irmão disse, somos poucos, mas somos alguém, né? Onde estiver um ou dois ou três reunidos, em meu nome, e nós somos muito mais do que dois ou três. Amém? E os irmãos também depois vão poder também compartilhar aí da mensagem, porque vai ser postada, né, nas redes sociais. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em João, Evangelho de João, capítulo 15. O versículo é o 18 e o 19. Eu vou pedir que os irmãos se coloquem de pé. João, capítulo 15, o versículo é o 18 e o 19. Bom, a palavra de Deus diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Um versículo, podem sentar, um versículo bastante conhecido por nós, muito pregado, nós já ouvimos muitas mensagens a respeito desse versículo, mas às vezes é uma verdade que muitas vezes nós desprezamos. É uma verdade que muitas vezes nós ouvimos, aceitamos, mas simplesmente desprezamos. Por quê? Devido à nossa conduta, devido ao nosso modo de agir. Não é verdade? Ontem também tive o privilégio de ouvir mais uma mensagem do pastor Eduardo Cadeiros. Quem tiver tempo de ouvir, ouça essa mensagem, muito boa. O título dela é O Tempo se Abrevia. Gostei muito e deu para dar uma incrementada aqui também no assunto de hoje também. Não vou repregar o que o pastor falou, mas ouçam lá, muito bom, né? Assim como outras que eu tenho ouvido também de vários irmãos das nossas igrejas. Nós temos aí, digamos assim, se os irmãos aproveitarem, nós temos banquetes todos os dias, não é verdade? Principalmente porque estão sendo pregados e postados nas redes sociais. Mas irmãos, o título da nossa mensagem é Em Busca de Aplausos do Mundo. Em busca de aplausos do mundo. Falando a título de igreja, não de uma pessoa, né, só, não de um membro, mas falando aí de toda a igreja. O que nós vemos aqui, irmãos, é o seguinte, que às vezes as pessoas, ou por nós expressarmos, né, uma vez que nós estamos enquadrados dentro dos batistas tradicionais, talvez até mais tradicional que os tradicionais, vamos dizer assim, podemos até dizer assim, porque hoje até o tradicional hoje já ficou meio esquisito, vamos dizer. Mas o que nós não devemos mostrar é agressividade. Isso não quer dizer que nós somos tradicionais, né? Não, a igreja sempre tem que demonstrar amor, e eu espero que este seja hoje o intuito da nossa mensagem. Eu não estou aqui para agredir ninguém, não estou aqui para mostrar, né, o nosso ardor. Não é isso. Estou aqui para falar a verdade explícita na palavra do nosso Deus, que fique claro isso daí. O mau humor não significa que nós somos espirituais ou que, né, somos ortodoxos, não quer dizer nada. Vale até lembrar que muitas vezes nós assistimos alguns filmes evangélicos que os atores parecem mais que saiu de um manicômio, não é verdade? João Batista com aquele cabelo desse tamanho, tudo bem, ele andava no meio do deserto, se vestia de pele mas não era nenhum homem das cavernas, muito pelo contrário, um homem
conhecedor da palavra de Deus, vivia na sua simplicidade, né? E dentro do possível, provavelmente ele se higienizava, sim, Senhor, não era um troglodita. Então, isso não quer dizer também, né, que é sinal de espiritualidade, é isso que eu quero dizer. Mas eis o ponto. Nós vemos hoje alguns segmentos da igreja, algumas igrejas buscando aplausos do mundo. É o que nós estamos vendo hoje. Algumas igrejas, em vez de estar preocupadas em pregar o Evangelho, estão buscando aplausos do mundo, né? É um tal de igrejas amigáveis, de igrejas querendo ser relevantes. Ora, se ela prega Jesus como Salvador, ela é uma instituição relevante, concorda? Se nós temos aqui a incumbência de pregar Jesus Cristo como Salvador, então nós somos relevantes. Nós não precisamos buscar honrarias humanas, não precisamos. Não precisamos ficar preocupados em buscar qualquer outro tipo de coisas, de honra ou de porque a igreja precisa estar no meio da sociedade, coisas desse tipo. Não, isso não deve ser a nossa preocupação. Nós entendemos a perspectiva de muitos, de querer respeito e reconhecimento, porque respeito e reconhecimento é válido, e eu penso que durante os 60 anos que a igreja está em Sudmenuce, a igreja adquiriu isso, pregando o Evangelho, amém? Simplesmente pregando o Evangelho. Eu falo simplesmente por quê? Porque não é difícil de ver a missão da igreja. Nós vamos aqui depois dar uma verificada e uma confirmada em Mateus, Mateus 28, versículo 18 a 20, mas não é para ir lá agora, mas nós vamos confirmar lá. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: nós não precisamos nos preocupar em ser relevantes. A nossa preocupação é pregar o Evangelho, simplesmente. E eu vejo que hoje não é a preocupação de muitas igrejas. Eu não estou aqui acusando ninguém, não estou aqui falando de denominação nenhuma, porque na verdade o que a gente está aqui hoje é para aconselhar através da sua palavra, porque talvez algumas das nossas estejam preocupadas em ser relevantes, fazendo outras coisas que tiram a direção da igreja. Por isso que eu falei da mensagem do pastor Eduardo, uma mensagem excelente mesmo. Eu gostei muito de ter ouvido a mensagem ontem, porque ela fala a respeito de a gente querer ter alguma coisa nesse mundo, procurar ter alguma coisa nesse mundo. O nosso tempo é curto, é breve. Eu estou deixando vocês curiosos para que vocês possam depois ir lá também e se satisfazer também da palavra de Deus. Então, irmãos, o que nós temos que fazer é nos ocuparmos do que interessa com relação à palavra de Deus, não do que dá ibope no meio da sociedade. O que dá ibope no meio da sociedade? Cuidar dos pobres, falar de ecologia hoje, do meio ambiente, ser um espaço alternativo, um espaço de recreação e etc. Não, que eu não estou dizendo, o que eu quero dizer para vocês, irmãos, é que, mas o irmão Ademir subiu no púlpito lá e falou, né, que a igreja não pode cuidar dos pobres. E não é isso que eu estou falando. Por isso que eu disse para os irmãos, que no início, que eu não quero ser agressivo nem iracundo, no sentido de
estar aqui fazendo uma crítica, porque nós podemos ter aí alguma coisa que cuide, podemos, mas não é a nossa meta, não é a nossa missão. É isso que eu quero dizer. A missão da igreja é pregar o Evangelho. É muito mais importante do que cuidar dos pobres, porque os pobres também estão indo para o inferno, assim como os ricos, assim como os classe média. E a única instituição, vamos dizer assim, que Jesus Cristo deixou na terra para falar da sua palavra, para pregar a sua palavra, foi a igreja. Se a igreja não pregar a palavra, as pessoas vão para o inferno. Aquela igreja cuidou muito dos pobres, mas não pregou a palavra. Durante o tempo de vida cuidou bem, mas eles vão para o inferno. Então é isso que eu estou querendo dizer. Alguns estão interessados em ibope somente. A nossa preocupação deve ser salvar os pecadores. Quem é os pecadores? Todos nós. Somos nascidos no pecado. Em pecado, como diz Davi, concebeu a minha mãe. Somos nascidos, todos nós carecemos da glória do Senhor. Quem é que vai pregar a glória do Senhor? A igreja. Quem tem a responsabilidade? A igreja. Eu até vi preparando a mensagem e pesquisando algumas coisas, eu vi um autor dizer assim: muitos querem salvar as baleias, o meio ambiente. Nada contra quem quer salvar as baleias ou o meio ambiente, não é isso. Mas essa não é a função da igreja. A função da igreja é salvar os pecadores, pregar o Evangelho para a salvação dos pecadores. Precisamos de cautela para que nós não transformamos a igreja em ONGs. É o que muitas pessoas estão fazendo hoje, porque muitos desses temas podem ser discutidos ou até defendidos pelas ONGs, até dirigidas talvez por um cristão. Talvez eu possa criar uma ONG fora da igreja, de proteção ao meio ambiente, de proteção à baleia, que eu acho que não é o nosso caso, né? Porque nem mar nós temos aqui perto. Mas pode ser dirigido por um crente. Mas pregar o Evangelho, anunciar o reino de Deus, o perdão dos pecadores em Jesus, só a igreja pode fazer. Só a igreja pode fazer. Agora sim, Mateus 28, 18 a 20. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Olha, eu fico imaginando aqui, né? Porque é simples, é claro, de vermos. Jesus disse: é-me dado todo o poder. Primeira coisa que ele fez, ele disse: eu tenho autorização. Eu posso assinar essa carta. Eu sou responsável, porque eu tenho todo o poder. Aonde? No céu e na terra. Aí ele nos dá uma ordem dada à igreja. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, ide, pregai o Evangelho. Olha só, tem muitas pessoas fazendo diferente. A ordem é essa: pregue o Evangelho
pregue lá o Evangelho, a pessoa se converteu, batiza, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí depois entra uma outra missão da igreja: ensinar as pessoas a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. É uma ordem que nós devemos cumprir, e não ficar preocupado com certos tipos de coisa, como a gente vê por aí. Esta é a missão mais relevante do mundo: anunciar o reino de Deus, anunciar que o reino de Deus está chegando, anunciar que Cristo já veio a este mundo, que Ele morreu pelos nossos pecados. Bom, isto é, se a igreja crê mesmo no reino de Deus mostrado nas Escrituras, porque parece que muitas delas não creem, não estão preocupadas. Às vezes a gente vê assim, ou algumas pessoas chegam para a gente e perguntam: qual é o seu plano para atrair jovens para a igreja? Na nossa cidade nós não temos muitos jovens, na verdade. Temos bastante aqui agora, estamos floridos aí, né? Graças a Deus. Não tanto quanto a gente queria, mas às vezes eu já vi pessoas perguntar assim: qual é o seu plano para atrair jovens para a igreja? E aí eu quero fazer uma pergunta: por que jovens? E vou fazer outra pergunta: por que não um plano para atrair adultos? Por que não um plano para atrair maduros? Por que não um plano para atrair a terceira idade? A igreja não tem que ter um plano só para atrair jovens. O plano da igreja é pregar o Evangelho para qualquer um: jovens, adultos, maduros, terceira idade, e aí vai. Esse é o plano. Mas as pessoas se preocupam porque elas querem vender uma imagem ao mundo. Vendendo uma imagem, né, de que nós somos uma comunidade contextualizada, que atrai o público jovem. Isso mostra aí um contexto dos novos tempos, né? Parece até uma coisa mística. Parece até que o jovem é a verdade. Na verdade, irmãos, todos nós sabemos, principalmente para quem já está chegando aí, eu não sei nem que idade que eu estou, se eu já estou na terceira, na quarta, né? Eu não sei, mas uma coisa é certa, nós podemos dizer, quando a palavra de Deus, né, aconselha ao jovem, né, que buscar a Deus na sua mocidade, o nosso ânimo é outro. Concordam comigo, né? O nosso ânimo é outro. A disponibilidade nossa quando somos jovens é outra. Concordamos com isso também. Sabemos disso. Quando nós somos jovens, nós praticamos esportes, fazemos qualquer coisa, trabalhamos o dia inteiro e ainda estamos dispostos. Quando nós somos velhos, ou já estamos chegando na terceira idade, falo por mim, muitas vezes chego em casa com vontade de descansar. Talvez eu nem trabalhei, mas mesmo assim eu quero dar uma descansada. Então, realmente o jovem tem outra disposição, mas a pregação do Evangelho, ela é para todos nós. Ela tem que ser para todas as pessoas. A preocupação da igreja não é atrair. Ah, como que você atrai? Não,
A preocupação da igreja é pregar o Evangelho. Não é atrair, é pregar. Às vezes estamos preocupados em atrair a qualquer motivo. Se o membro vem por qualquer outro motivo que não seja pela pregação do Evangelho, ele um dia vai embora. Vai embora. É como a parábola do semeador. Talvez aceita, está tudo entusiasmado, mas caiu, né, no meio dos pedregais. A palavra vai germinar no terreno fértil. Caiu no meio dos espinhos. É claro que nós não sabemos, mas nós não devemos mudar a forma da qual Deus fundou a tua igreja, a ordem que Ele nos deu, de pregar o Evangelho. A parábola do semeador, né, a palavra é uma semente. O poder que faz a semente germinar não está na semente. Não no invólucro que atrás, naquela, não está, né? A palavra de Deus diz o seguinte, né? Não sei se a ordem é essa, mas vamos lá. A gente sempre citar assim fora da. Apolo plantou, Paulo regou, é isso? Ou é o contrário? Mesmo que for, um dos dois fez isso. O fato é que quem deu o crescimento? Deus. É aí, ponto. Ele deu o crescimento. Ele deu o crescimento. Mas nós temos nos preocupado de mostrar ao mundo uma face moderna, uma face ágil, ligada nos novos tempos. Eu sei que essa parte de nós estarmos transmitindo os cultos aí e aproveitando os cultos dos nossos amados irmãos, das nossas amadas igrejas, faz parte, mas não é disso que eu estou falando. Não é disso. A tecnologia é boa, se ela for bem usada. Nós sabemos disso. Então, estamos vivendo novos tempos, sim. Só que a igreja, ela foi criada por Cristo, e ela já tem os seus moldes. Ela não precisa de mim, ela não precisa ser renovada. O homem renovou. Não precisa. Muitas vezes nós queremos ser bem vistos e exibir uma imagem mais atual, mais relevante da igreja. Isso daí, irmãos, é estar buscando uma autoavaliação do mundo, mais do que uma autoavaliação pela palavra. E o versículo que nós usamos no início, qual foi? Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso o que é do mundo vos odeia. Eu não preciso da aprovação do mundo, eu preciso da aprovação de Deus. Como nós falamos no início, queremos sim ser respeitados, amém? E eu, para buscar respeito, eu não preciso fazer nada extraordinário, basta ter um ótimo testemunho. É o que nós temos feito durante esses 60 anos. Testemunho dentro da palavra de Deus.
pregando o Evangelho a essa cidade. Então, não busquemos a autoavaliação do mundo, não busquemos o reconhecimento do mundo. Porque de repente nós precisamos de alguns quadros, né? A gente entra aí, né? Em alguns estabelecimentos, vem lá, excelência na qualidade, que isso, aquele monte de quadro, né? Aquele monte de quadro de... A igreja não precisa nada disso. Nós precisamos da coroa da vida, dada por Cristo, por termos feito a nossa obra aqui na terra. Vamos definir bem então, a nossa maior preocupação, apesar que nós não devemos buscar o confronto com o mundo, não deve ser buscar aplausos ou mostrar que nós somos agradáveis. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós somos desagradáveis. Sabe por quê? Porque hoje falar a verdade é desagradável. Falar a verdade é desagradável hoje. Não é todo mundo que gosta de ouvir a verdade. Então, a maior preocupação da igreja deve ser a fidelidade a Deus. Amém? A maior preocupação da igreja deve ser a fidelidade da igreja a Deus. Muitas vezes as igrejas sofrem porque merecem. Porque muitas vezes nós, membros, às vezes somos mal educados. O que nós fazemos lá fora, muitas vezes reflete aqui dentro. O que a palavra de Deus fala se nós tomarmos um tapa no rosto? Que eu tenho que dar outro? Que eu tenho que devolver? Não. Que eu tenho que virar a outra face. Nós não fazemos muitas vezes isso daí. Às vezes nós estacionamos o nosso carro na garagem do vizinho. O vizinho já não está aguentando mais. Talvez eu estou com o som alto. Som é uma coisa que me incomoda. Talvez alguns estão incomodando. Tem muitas outras coisas que nós podemos fazer que desagrada as pessoas e que pode refletir aqui dentro. Então nós temos que nos preocupar com certos tipos de coisas. Sim, com certeza. Porque nós temos que ser fiel à palavra, ser fiel a Deus. Mas, como o nosso Senhor, nós também não somos deste mundo. Como Ele não é do mundo, nós também não somos do mundo. A nossa visão é outra, e os nossos valores também são outros. A nossa visão é outra, os nossos valores também é outro. Ser rejeitado por isso é natural. Ao invés de você se esforçar em agradar o mundo, esforce-se em ser leal a Deus. Esforce em agradar a Deus, porque Deus se agrada da fidelidade da sua igreja. E quando eu falo da sua igreja, eu estou falando de todos nós, porque somos nós a igreja.
Então, se você tiver que agradar alguém, agrade a Deus. E eu deixar meu carro na garagem do vizinho, isso não é agradar a Deus, né? Isso não é. Eu fazer alguma coisa para o meu vizinho não é agradar a Deus. Sobre ser amigo do mundo e mostrar uma face agradável, há controvérsias. Por quê? Porque muitas vezes nós não vamos ser amigos e muitas vezes nós não vamos agradar, porque nós pregamos a verdade, porque nós falamos da sua palavra, e a sua palavra condena muitos pecados que o mundo hoje pratica, achando que é normal. Eu gostei muito de uma fala do pastor ontem também, a respeito de Ló em Sodoma. O que a palavra de Deus fala dele lá? Que todos os dias ele afligia sua alma, todos os dias. Só que, irmãos, note uma coisa: alguém estava obrigando Ló a ficar dentro daquela cidade? Ele poderia ter saído dali, penso eu. Talvez não saiu, porque já estava estabelecido com seus bens ali na porta do Sodoma e Gomorra. Às vezes nós também estamos da mesma forma. Eu digo assim, eu não quero falar mal deste personagem bíblico, não sou melhor que ele. Não foi nem esta a ênfase que o pastor deu a ele. A ênfase que o pastor deu a ele foi que ele afligia a sua alma por ver o pecado. E aí ele abrangeu a seguinte parte, né? Irmãos, vocês afligem a sua alma quando vocês veem o pecado deste mundo, porque hoje praticamente nós moramos dentro do Sodoma e Gomorra, vamos dizer assim, pelas coisas que os homens fazem. Não eram diferentes daqueles homens, não. Você aflige a sua alma? Hoje nós não temos muitas escolhas, mas ainda temos. E eu penso que ele também poderia ter escolhido. Ele poderia ter a humildade de chegar a Abraão e dizer a Abraão, olha, eu sei que eu tenho muitos bens, mas eu quero voltar para perto de ti. E muitas vezes nós temos que ter essa humildade também. Abandonar aquilo que está nos afligindo e ir para outro lugar. Precisamos ter essa consciência. Nós temos um hino que fala: não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Não existe mesmo. Precisamos ser amigos de Deus. Em Tiago 2, Tiago capítulo 2, verso 23. Tiago 2, verso 23. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e lhe foi isso imputado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Abraão foi chamado amigo de Deus. Nós precisamos também, assim como este servo fiel, precisamos ser amigo de Deus. Ele creu. A igreja não está em guerra, irmãos, com o mundo.
mas nós não se pautamos nele. Nós não estamos em guerra com o mundo, mas o mundo não é a nossa pauta. A nossa preocupação não deve ser passar uma imagem de modernidade para a igreja, uma imagem atual, uma imagem contextualizada, uma imagem relevante, seja lá qual for o rótulo. Esta não deve ser a preocupação da igreja de Cristo. O mundo precisa ver que a igreja é séria e deve vê-la como igreja de Cristo, que prega a verdade, que incomoda os pecadores, que fala a verdade em qualquer momento, em qualquer hora. O mundo não precisa nos aplaudir e não vai. Mas deve nos respeitar pela nossa posição. Por isso que nós devemos dar o respeito. Precisa reconhecer que nós temos uma mensagem que vem da parte de Deus. E ainda assim eu vejo, por exemplo, os políticos poderiam muito bem considerar a igreja como não essencial. Não é difícil eles fazerem isso, mas ainda somos considerados essencial, e estamos de portas abertas por isso, porque a igreja é essencial no mundo. Mas as pessoas precisam reconhecer que nós temos uma palavra de Cristo, uma palavra da parte de Deus. Elas precisam nos respeitar pela seriedade espiritual. Por isso é muito importante o que nós pregamos aqui. Cada membro pregue lá fora com a sua vida. É importantíssimo isso. E não é só subir no púlpito e pregar o Evangelho. A maior pregação é a vida do crente lá fora. Essa é a maior pregação. O nosso olhar não é para o mundo, mas para Deus. E a nossa identificação é com Cristo. Amém? Que Deus seja louvado. Irmão.